Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Digno és de tomar o livro, Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui é reiterada a raiz de Davi, pois apresenta a dignidade de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foi morto, ou seja, morreu pelo ser humano, e com o seu sangue, com o seu sacrifício, comprou para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Note que este cântico é feito pelos 24 anciãos como exemplo dos que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, que são os frutos da raiz de Davi, Cristo Jesus. Diz mais o texto: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5:10. Convém também notar que no seu cântico eles apresentam a tônica de que nos compraste para Deus. E isso é novamente reiterado no verso seguinte, quando afirmam: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Não todos serão reis e sacerdotes e nem todos reinarão sobre a terra. Entre todos os salvos, haverão aqueles que servirão eternamente ao Pai. Aqueles que terão a experiência do Pai, quanto a não conhecer a morte ou dizer, nem a morte eterna, a segunda morte, e nem o sono da morte. Destes, Enoque e Elias são exemplos, pois que foram trasladados ao céu sem ver a morte. Temos depois aqueles que, como Moisés e Davi, que reinaram sobre o povo e conheceram a morte, ou dizer, a sepultura. E ainda uma multidão muito maior, uma multidão mais, assim como o ladrão na cruz, que não foi uma coisa nem outra, mas obteve a promessa de um dia morar no paraíso, ou dizer, o terceiro céu. Diferentes galardões de acordo com suas obras, como diz a palavra de Deus. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Muitos anjos ao redor do trono, e o número era de milhões e milhares de milhares. Esta mesmíssima cena, exatamente esta mesma cena, foi vista também pelo profeta Daniel, demonstrando uma vez mais que este evento revelado no livro do Apocalipse retrata claramente o tempo do juízo anunciado profeticamente no livro de Daniel. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel capítulo 7, versículo 10. Os detalhes da palavra de Deus nos são dados para que conheçamos também aqueles anjos dos quais nós, digo pela fé, iremos substituir. Como disse Jesus, sereis como os anjos de Deus. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.